Oi, gente bonita! Tudo bem com você? Que bom! Mais uma vez estamos juntos aqui para conversar na Bíblia do Zero, que é uma conversa de gente comum para gente comum, não é um papo de especialista para especialista, a gente não se considera tão especialista assim, mas o que a gente quer é que você tenha acesso ao texto e compreenda o texto de uma maneira um pouco mais fácil, um pouco mais humana, não tão, vamos dizer assim, hermética, não tão fria. E nesses últimos vídeos nós temos trazido para vocês ferramentas para a leitura, para a interpretação do texto. Falamos sobre uma ferramenta, a primeira, que é a Bíblia, interpreta a Bíblia ilumina a Bíblia. Ache o vídeo aqui em um dos links. Falamos sobre a tradição, que é importante, a tradição, a história da igreja. Falamos sobre a razão, que ela é importante para compreendermos o texto. Mas hoje a gente quer trabalhar com você a ideia de que a experiência humana, ela ilumina o texto. Por que a experiência ilumina o texto? Porque assim como a razão, quando a gente falou sobre a razão, que o texto ele tem que fazer sentido, muitas vezes experiências que vivemos, elas podem ter correspondentes na Bíblia, e o contrário também é verdadeiro. Coisas da Bíblia têm correspondência na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Gente, isso é algo que eu e você podemos usar no dia a dia. Uma experiência vivida por nós e encontrada na Bíblia, ela ilumina o texto. Assim como um texto na Bíblia e eu encontrei correspondente na experiência vivida no dia a dia, iluminam o texto. Por exemplo, a Bíblia ela traz muitos relatos de curas. A gente sabe que a dinâmica da fé permite acreditar que o divino ele é capaz de curar, e essa fé, como em vários momentos no Novo Testamento, essa fé ela é capaz de produzir curas. E aí quando eu vejo essa fé falando de cura no Novo Testamento, por exemplo, e eu vejo um correspondente no dia a dia, onde uma pessoa aqui, ali, acolá, diz que foi curada, olha, quem somos nós para dizer que o que ela viveu não tem correspondente bíblico? Precisamos sim ter apenas aquele cuidado, como nós já falamos num vídeo anterior, de usar a Bíblia ao pé da letra, cuidado, né? Nós já fizemos esse vídeo, procure aqui em algum lugar, você vai encontrar, para que aquele texto não seja usado, no caso da cura, como um texto para manipular as pessoas. Mas também existem outros trechos na Bíblia que falam de experiências do dia a dia. É bem verdade que Jesus, em muitas das suas parábolas no Novo Testamento, ele menciona o trabalho, a lida do camponês, do agricultor no seu dia a dia. E isso ajuda para que nós entendamos algumas coisas que o texto bíblico pode nos trazer. Da mesma maneira, João Batista, quando lá nos evangelhos está se referindo a tarefas cotidianas dos soldados romanos, ele dá algumas recomendações aos soldados romanos. Olha, não maltrateis, olha, cumpra o seu dever. Ou então o próprio João Batista fala para os coletores de impostos, olha, não cobreis impostos além daqueles necessários. São coisas do cotidiano que acabam iluminando o texto, e isso a gente compreende muito bem. Então, coisas do dia a dia nos ajudam, a nossa experiência ajuda a entender o texto. E o texto, por sua vez, ele também nos ajuda a entender experiências
do dia a dia. Podem ser experiências individuais, podem ser experiências coletivas, pode ser a história recente vivida pelos povos. Muitas coisas, gente, nós podemos usar para ilustrar e nos ajudar a entender os textos presentes na Bíblia. Por isso, toda vez que você se debruçar sobre um texto e na leitura do texto você não entender muito bem, use essa ferramenta como uma opção. Olha, isso já aconteceu na história? Isso já aconteceu na vida de algum povo? Isso já teve na vida de alguém? Isso já aconteceu em algum familiar meu? Isso ajuda a iluminar o texto. Então use essa ferramenta, a experiência, como ferramenta para leitura e interpretação do texto. Nós vamos continuar falando sobre a última ferramenta no próximo vídeo e a gente quer muito te ver lá. Mais uma vez nós agradecemos a tua companhia. Bíblia do Zero. Seja bem-vindo.